Neste terceiro programa da série Muito Além do Verde, o nosso assunto é a água. Vamos conhecer a experiência dos municípios em torno do rio Piracicaba, no interior paulista. Juntos, eles resolveram cuidar da qualidade da água, recompondo a mata ciliar. Este assunto é tema, inclusive, do Código Florestal Brasileiro. Evaporar, formar nuvens, chover, voltar para o solo e depois começar tudo de novo. É o ciclo interminável do líquido mais precioso do planeta, a água. Água que serve para beber, para nadar, para tomar banho ou para poluir, desperdiçar, esgotar. O tema do programa de hoje é recursos hídricos, água. Através desse tema, você vai saber um pouco sobre os ciclos que acontecem na natureza. Você sabia que a quantidade de água é a mesma há bilhões de anos? A água do planeta nunca acaba, mas também não aumenta. Ela está nos mares, nas geleiras, subterrânea, nos rios, nas nuvens, se movimentando num ciclo que não para dia e noite. Esse constante processo de mudança de estado da água na natureza é chamada de ciclo hidrológico, ou ciclo da água. É assim que o planeta funciona e se mantém vivo, reciclando, ou seja, usando repetidamente as mesmas substâncias que existem em quantidades fixas no planeta. As principais delas são a água, o nitrogênio, que garante a construção de proteínas nas células, o carbono, que regula a temperatura terrestre, o enxofre, que também provê um elemento essencial às células, e o fósforo, elemento presente nos genes, nas membranas e ossos. O ser humano não pode modificar a quantidade dessas substâncias essenciais. A água é uma substância única. Não podemos produzi-la nem substituí-la. Os ciclos também estão presentes nas regulações biológicas, ou ritmos da vida, como as marés, as estações do ano e a rotação e órbita dos planetas. As atividades humanas são reguladas por esses ciclos de vida, inclusive biologicamente. Embora 70% da superfície terrestre seja coberta por água, a verdade é que 97% é água salgada e apenas 3% potável. Desses 3%, nada menos que 99% estão nos polos, em geleiras ou em reservatórios subterrâneos, fora do nosso alcance. O que sobra de água doce potável disponível é 0,003% do total. Parece inacreditável, mas essa ínfima fração de suprimento de água mantém todos os seres humanos e as formas terrestres de vida. Se a água do planeta fosse uma garrafa de 1,5 litro, somente uma única e pequena gota dessa água serviria para beber. No caso do Brasil, tivemos sorte. 17% de toda a água potável disponível no planeta está aqui. Mas a aparente abundância da água gera ameaças. Em todo o planeta, os maiores desafios são a contaminação e a escassez. As áreas de escassez aumentam especialmente no norte da África e oeste da Ásia. De acordo com dados da ONU, Organização das Nações Unidas, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, 18% da população, não tem acesso à água potável. E mais de 2,4 bilhões não têm acesso a um saneamento adequado. Nos países em desenvolvimento, entre 90% e 95% do esgoto e 70% dos resíduos industriais são despejados sem tratamento em águas que poderiam ser usadas em abastecimento. No saneamento, a situação é pior. 85% da população urbana desses países tem acesso a esse recurso, mas nas áreas rurais, esse número cai para 36%. O desperdício também é um grande problema. A maioria dos sistemas de irrigação utilizados no planeta, por exemplo, é ineficiente.
com um índice de perda de 60%. A ONU estima que vai ser necessário um investimento global de 180 bilhões de dólares em todas as formas de infraestrutura relacionadas à água. Na Rio+10, a Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável, que aconteceu em agosto de 2002 na África, algumas propostas foram discutidas por representantes do mundo todo. A cúpula foi uma espécie de preparação para o Ano Internacional da Água em 2003. Lá, os países se comprometeram a reduzir pela metade, até 2015, o número de pessoas sem acesso à água potável e esgoto no mundo. Foram anunciados projetos e parcerias que somam $1,5 bilhão de dólares para alcançar esse objetivo. Desse total, 970 milhões de dólares virão dos Estados Unidos em 3 anos. O ciclo da água é sempre equilibrado. O que fica desequilibrado é o uso da água pelos seres humanos. O ciclo da água nunca vai cessar, mas a água doce, potável, pode se esgotar. E como vamos lidar com os problemas e conflitos que envolvem nossos recursos hídricos? Bom, para começar, precisamos chegar mais perto e saber mais sobre esses problemas. Há 150 anos, o homem jamais poderia imaginar um cenário de escassez de água. Enquanto ainda se pensava na água como um recurso inesgotável, ela foi usada sem dó nem piedade, sem que se pensasse em consequências. Hoje, os problemas são muitos: esgoto doméstico, detritos industriais, ocupação urbana irregular em áreas de mananciais, e ainda temos seca e erosão causados pelo desmatamento e pelo clima. E além de todos esses problemas, o planeta vive um grande conflito. Quem tem direito de utilizar a água? A agricultura precisa da água para irrigar. As indústrias precisam da água nos seus processos de produção. As cidades precisam de água potável saindo de suas torneiras. E não podemos esquecer que a água ainda é fundamental para a geração de energia, navegação e pesca. Hoje no Brasil, a agricultura usa a maior parte da água disponível, 61%. 21% vão para o uso doméstico e dos municípios. A indústria fica com os 18% restantes. Os conflitos acontecem entre países, estados, municípios e até vizinhos de cerca. Se a gente for até um desses lugares, onde a água já é escassa, vamos ver de perto o tamanho desse conflito. Em Minas Gerais, a disputa pela água entre agricultores na subbacia do Rio Verde é um exemplo de como a má distribuição de água pode gerar confusão. Na região da subbacia do Rio Verde, sul de Minas Gerais, quando a vazão do rio diminui, os conflitos crescem. Lá já aconteceram todos os tipos de problemas. Quando a seca não contribui com o volume de água que desce pelo rio, é cada um por si. Sem a mata ciliar, a chuva leva para o leito do rio muita terra, agrotóxicos e fertilizantes usados nas plantações, causando assoreamento e contaminação. Aqui tem todo tipo de usuário e todo tipo de poluidor, mas tem também uma população conscientizada, uma liderança ecológica conscientizada há 15 anos para zelar pela quantidade e qualidade de água desse rio. E esse grupo começou a diagnosticar as fontes poluidoras do Rio Verde, desde a nascente até a chegada do Rio Verde em Furnas. E a acusar as autoridades sobre essas poluições, a fazer acusações, a movimentar já a lei contra essas poluições. O que acontece é que um usuário que está a montante de outro que também irriga, ele barra o rio. Quando o rio está com sua vazão bastante diminuída, ele barra o rio e deixa de ir água para o outro vizinho que está irrigando também. Então aparece um conflito grave e onde a justiça tem que comparecer. Para poder lidar com esse tipo de conflito, os países estão prestando mais atenção na gestão das águas. No Brasil, foi criada em 1997 a Lei das Águas. Essa lei criou, entre outras coisas, a ANA,
Agência Nacional das Águas, que passou a regulamentar o setor. A lei também dividiu as nossas águas em bacias e determinou que se organizassem comitês para cada uma delas. Uma das coisas mais importantes que essa lei trouxe foi a cobrança pelo uso da água. No estado do Ceará, indústrias e empresas de abastecimento que antes retiravam a água gratuitamente já pagam pela sua utilização. Na Bacia do Paraíba do Sul e no Paraná, a cobrança já foi aprovada e deve vigorar em breve. E assim deve ser em todo o país. O dinheiro arrecadado é aplicado em melhorias, recuperação do leito dos rios e despoluição. Bem, depois de saber de tudo isso, é inevitável pensar na nossa participação dentro desse ciclo. Como será que nós podemos interagir com ele? Um bom exemplo vem do interior de São Paulo. Os habitantes dos municípios em torno do rio Piracicaba perceberam a importância de cuidar e reciclar a sua água. Desde a década de 1980, bem antes da Lei das Águas surgir, eles já estavam se organizando para cuidar dos rios da região. Eles perceberam que os recursos poderiam se esgotar se as indústrias e as cidades continuassem a poluir e se o uso nas propriedades rurais não fosse regularizado. O trabalho resultou na criação de um consórcio que passou a organizar ações como o plantio de árvores nas margens dos rios. Hoje, além do trabalho feito pelo consórcio, existe o Comitê da Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que promove um fórum permanente de debates entre a sociedade civil, governo e empresários. A iniciativa do consórcio deu tão certo que serviu de modelo quando foi criada a Lei das Águas. O Brasil está numa fase de grande desenvolvimento, mas é preciso que esse desenvolvimento seja sustentado e que a gente entregue para as gerações futuras um meio ambiente numa condição igual ou melhor do que recebemos com todo o desenvolvimento praticado. Um dia a água pode estar contaminada e a gente não ter água para tomar banho, beber, fazer comida, porque a gente depende da água. O Paulo Henrique tem razão. A preocupação com a conservação e o uso racional da água são a chave para lidar com essa questão. Olhando para o futuro, percebemos que esse cuidado é fundamental. Veja só. Nas próximas 2 décadas, o mundo vai precisar de 40% a mais de água. Em 2025, 2/3 da população do mundo vai estar vivendo em países com carência moderada ou severa de água. Com a presente taxa de investimento, o acesso universal à água potável não vai estar razoavelmente garantido antes de 2050 na África, 2025 na Ásia e 2040 na América Latina e Caribe. À medida que as populações crescem, a sustentabilidade do uso humano de água depende da adaptação das pessoas ao seu ciclo. Precisamos desenvolver a habilidade através da sensibilização, conhecimentos e procedimentos para administrar seu uso de uma forma integrada e abrangente. A resposta está no uso sustentável, na conservação e na utilização racional da água. Só isso vai manter a qualidade do suprimento de água para as pessoas e para os ecossistemas.